O homem cristão considera a palavra de Deus diariamente em sua vida. Talvez você já saiba disso, e você de fato lê a palavra de Deus diariamente. Mas a pergunta é: como você lê a palavra de Deus diariamente? É muito fácil tentarmos acalmar nossas consciências, dizendo a ela que nós temos cumprido com a nossa responsabilidade de ler a palavra diariamente. Mas esta tarefa não é uma tarefa tão simples assim. O homem piedoso não lê a palavra de Deus de forma mecânica. Até mesmo quem trabalha com a palavra de Deus, os pastores, precisam ter o seu próprio momento particular de leitura das Escrituras. O salmista no Salmo 119 meditava de dia e de noite na palavra de Deus. Todos os salmos falam, apontam ou são as próprias palavras de Cristo. Cristo ama esta palavra. Cristo é o perfeito homem. Se nós então queremos ser como o perfeito homem, ou seja, atingirmos a estatura dessa varonilidade, sermos verdadeiramente homens conforme a palavra de Deus, então precisamos meditar na palavra do Deus Todo-Poderoso diariamente. O quanto então ler diariamente? Apenas um capítulo lido com meditação séria é melhor do que você ler 5 capítulos diariamente. Se você ler 3 capítulos com meditação, antes do trabalho, após o almoço e antes do seu dormir, o seu deitar, você terá lido então quase toda a Bíblia num período de um ano, faltando apenas 6 capítulos que você poderá reservar para um momento especial como o último dia do ano. Agora, quais perguntas você pode usar enquanto lê um certo capítulo das Escrituras? Considere então, em primeiro lugar, quais bons conselhos ou exortações que Deus deu a você para a prática das boas obras e para a santificação. Tente lembrar disso durante a sua leitura daquele capítulo específico. Segundo, quais foram as ameaças de juízo de Deus contra seus pecados, os pecados expostos naquele capítulo? Terceiro, quais bênçãos que Deus te prometeu por determinadas virtudes cristãs, tais como paciência, castidade, misericórdia, zelo no serviço de Deus, amor e confiança em Deus. Quarto, quais promessas bondosas de libertação ou livramento Deus operou nos seus servos verdadeiros e zelosos? Tome isso para você mesmo, querendo ser um servo zeloso. Quinto, aplique essas verdades que você leu em seu coração. Esta leitura foi a palavra de Deus para você. Leia cada capítulo como que vindo do céu para você. Romanos 15, versículo 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Sexto, leia com a mesma reverência que você teria se Deus mesmo estivesse ali te dizendo aquelas palavras. Neste mesmo ambiente de reverência, certifique-se de que se arrepende daqueles pecados que foram ali arrolados. E sétimo, após ler e meditar, faça uma oração de confissão, arrependimento e gratidão. Mas se você não tem tempo para ler as Escrituras Sagradas, se esse é o seu questionamento, o que fazer? Neste caso, eu gostaria de citar as palavras de um servo de Deus do passado, e ele disse assim a respeito dessa pergunta: ó homem, lembre-se de que a sua vida é curta e de que todas essas atividades que você tem só servem para o uso nesta vida curta. Todavia, a salvação ou condenação são eternos. Levante-se, pois, todas as manhãs, o mais cedo que puder, frustre a sua preguiçosa carne de um sono exagerado, mas não prive a sua alma do seu alimento, nem Deus da sua honra, e sirva devidamente o Todo-Poderoso enquanto você tiver tempo e saúde. Que Deus te ajude
enquanto você medita em sua palavra.